Então, olá, bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula sobre energia e matéria nos ecossistemas. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula são 3 conceitos básicos, tá? Que aí eles vão permear todo o nosso entendimento ao longo da aula. O primeiro conceito é o conceito do que é energia, tá? É preciso que vocês entendam que energia é a capacidade de realizar trabalho. Memoriza isso, tá bom? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Outros conceitos que a gente vai tratar são os das leis da termodinâmica, né? São 3 leis da termodinâmica, são leis físicas, mas que são, como a gente estuda o meio físico aqui também, né, os ecossistemas, a parte física dos ecossistemas e a biótica também, lógico, a gente consegue fazer uma conexão com essas leis da termodinâmica, que são leis universais. Então, é preciso que vocês, se forem bons de decorar, decorem, se forem bons de memorizar, memorizem, se não forem bons, aprendam, porque não posso passar desse slide para os demais sem vocês entenderem e nem entender nem tanto, tá? Mas incorporar a ideia. O entendimento ele vai vir ao longo da aula, vocês não se preocupem com isso, tá? Aí por isso que eu digo, quem é bom de memória, memoriza, né? Ou decora aí. Tá? A primeira lei da termodinâmica, ela também é chamada de lei da conservação da energia, ela é muito semelhante à lei da conservação de massas de Lavoisier, tá? Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transformada de um tipo a outro. Decora. Ou o conceito aí como está no slide, né? A energia não pode ser transformada. A energia pode ser transformada de um tipo a outro, mas não pode ser criada nem destruída. Ou, por outro lado, a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada de um tipo para outro. Memorizou? Memorizei. A segunda lei da termodinâmica, que é também chamada de lei da entropia, e a gente até vai entender também no contexto ecológico o que significa entropia, que é sinônimo de desorganização, ela diz que nenhum processo que implique em transformação de energia vai ocorrer espontaneamente, a menos que haja uma degradação de energia de uma forma mais concentrada para uma forma mais dispersa. Pode parecer difícil porque é grande, mas ele é muito simples. O que ele quer dizer? Que toda vez que houver uma transformação de energia, ela vai ser transformada de um tipo mais concentrado para um tipo mais disperso, tá? Ou ela vai ser degradada, né, de uma forma mais concentrada para uma forma mais dispersa. Isso tem total conexão com a primeira lei, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada. Então, toda vez que houver um processo de transformação, ele só vai se dar no sentido do mais concentrado para o menos concentrado. Se tiverem dúvidas, vocês me digam. Se não aparecer dúvida, eu vou entender que vocês entenderam tudo. Então, incorporar esses 3 conceitos, posso passar adiante? Fala só a segunda lei, por favor. A segunda lei, ela diz, vamos recapitular aqui. A primeira diz que a energia ela não é criada nem é destruída, mas transformada de um tipo a outro. A segunda lei diz que toda vez que houver um processo de transformação de energia, ele vai se dar no sentido do mais concentrado para o mais disperso, ou seja, uma forma mais concentrada de energia para uma forma mais dispersa. Ok. Tranquilo? Podemos passar? Sim. Vamos lá. Aqui é uma imagem bem simples, mas que ilustra muito bem as 2 leis da termodinâmica, tá? Lembrar sempre, ao longo da nossa aula, que energia é a capacidade de realizar trabalho, tá bom? Bom, o que diz mesmo a primeira lei? Quem foi que decorou aí? Pode dizer para mim.
Fala que a energia, ela não pode ser transformada. Peraí. A energia não pode ser criada e sim transformada. Nem criada, nem Destruída. nem destruída, mas transformada de um tipo para outro. Ok. Primeiro, a energia não pode ser criada, mas e de onde vem a energia? A energia vem daqui. Deixa eu mudar aqui o mouse, ponteiro. Ela vem daqui. Toda energia que move a vida, que move o planeta, ela vem originalmente daqui, da radiação solar. E isso ninguém cria. Mas ao longo da trajetória dela, ela vai sendo transformada de um tipo a outro, tá? Então, a energia mor, vamos dizer assim, a energia que move a vida, ela vem da radiação solar. A vida só é possível porque todos os dias novos suprimentos de energia solar, todo dia o sol nasce. Só por isso que a vida existe, né? Se não houvesse sol, não haveria sistemas vivos aqui na Terra, tá? Então, a energia não pode ser criada. Ela é emitida diariamente pela irradiância, né? A radiação solar. E nem destruída, mas ela é transformada de um tipo a outro. Quando essa energia encontra um sistema, aqui a gente está usando um sistema vivo, uma folha, né? Quando ela encontra uma folha, por exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer outra superfície e ela seria transformada. Mas aqui ela se transforma. Lembrar que aqui é o máximo de concentração, como diz na segunda lei. E quando ela entra em contato com a folha, que é uma superfície fotossintética, né, que tem estruturas de conversão da energia luminosa para a energia química, né? Então, essa energia é transformada de um tipo a outro. E a segunda lei diz que toda vez que só vai haver um processo de transformação de energia se for de uma forma mais concentrada para uma mais dispersa e nunca o contrário. Então, a forma mais concentrada de energia, que é a da radiação solar, ela encontra a superfície fotossintética, é transformada em energia química, mas lógico, essa energia química tem uma energia muito menor do que a da radiação solar. E à medida que ela for passando na cadeia, né, que transformações forem ocorrendo, ela vai sendo degradada, tá? De um tipo mais concentrado para um tipo mais disperso. Aí aqui, essa imagem, ela ilustra também que nada se perde, né? Em termos de energia, porque o tanto que chega quando ela for transformada, os seus resultados vão ter que somar a mesma quantidade de energia que chegou, porque não se perde, né? Não se destrói, né? Ela é transformada. Então, se 100 unidades de energia que chega da radiação solar que chegam à superfície, aí vai ser transformado, então a gente tem uma quantidade concentrada, que continua na forma concentrada para passar, né, como a gente vai ver mais na frente. Mas depois a gente fala disso. Se transforma numa quantidade ainda concentrada e numa forma dispersa. Mas se você olhar, 2 unidades concentradas e 98 unidades de energia formam os 100 que chegaram, tá? Aí deixa só eu explicar um pouco aqui sobre a questão do calor. Toda vez que houver um processo de transformação de energia, parte dessa energia vai ser dispersada, vai ser transformada em calor. Isso a gente também vai ver ao longo da aula, mas eu vou só dar uma introduzida nisso, tá? O calor é a forma mais diluída de energia. E é contraditório, tá? O que eu vou dizer, mas é assim mesmo. O calor é a forma de energia que não produz trabalho, certo?
Mas a energia térmica, ela é fundamental, ela não produz trabalho, mas ela é fundamental para a manutenção dos sistemas vivos, tá? Então, esse calor que vem da transformação da energia solar, ou de qualquer, assim, principalmente esse, né, que é o que move a vida, mas claro que outros sistemas, como a gente vai ver mais na frente aí, também fazem essa transformação da energia luminosa em calor. Então, esse calor é o que mantém a temperatura estável, né? Assim, é o que mantém a temperatura terrestre, atmosférica, estável numa faixa que seja possível a vida, né? Tanto é que se o Sol fosse um pouco mais distante da Terra, não haveria radiância suficiente para manter a temperatura e não haveria da Terra, né? E não haveria sistemas vivos. Se o Sol fosse um pouquinho mais próximo da Terra, nós também não teríamos sistemas vivos, porque a irradiância seria tal que queimaria tudo. Daí você entender por que no sistema solar o único planeta que tem vida é o planeta Terra, porque é o único que está a uma distância possível de existência da vida em relação à quantidade que chega de radiação solar. Ok? Dúvidas, perguntas? Professora, repete essa parte bem da energia não produzir trabalho. O calor, né? O calor, no caso. Sim, qual é... A senhora também pode repetir o conceito de... De energia? Isso. O conceito de energia é esse mesmo, é a capacidade de produzir trabalho. Só que o calor é uma fonte tão dispersa de energia que ele já não produz mais trabalho. Pensa assim, numa cadeia que vai... a energia ela vai passando e vai diminuindo. Diminui tanto a energia nessa cadeia que no final você não tem algo mais que possa produzir, porque isso não é infinito, né? No final teria algo que não produz mais trabalho. Esse final é o calor. Na transformação de energia, há aquecimento, a transformação de energia luminosa em energia térmica. Essa energia térmica, como eu falei, ela não produz trabalho. Ela não movimenta a água, ela não movimenta, ela não alimenta os organismos, ela não é energia química que alimenta, ela não é uma energia física, mas é uma energia térmica que mantém a temperatura da superfície terrestre estável num nível que possa haver vida. Né? Que toda a vida, toda a biodiversidade existente é existente por conta da quantidade de radiação solar que chega. Daí você tem ideia de que aqueles pontos do planeta Terra que menos recebem radiância, né, que são os polos, menos vida tem. Porque se não chega radiação solar, resfria, né? No caso dos polos, congela. E aí isso diminui muito a biodiversidade, né? Então, se todo o planeta recebesse a mesma intensidade de radiação solar em todos os pontos, e no caso, se ele não fosse inclinado, né, e não recebesse essa maior intensidade de radiação solar na linha do Equador, nós teríamos, ao longo de todo o planeta, ou baixa incidência de vida, ou baixa ou alta quantidade de biodiversidade, conforme a gente tem na região tropical, né? Mas só para voltar na pergunta, né? Porque às vezes eu me empolgo muito com esse negócio e vou longe. Aí vocês me trazem de volta, tá? Para o que eu quero mostrar mesmo na aula. Então, o calor é a forma final de transformação de energia, é a forma mais dispersa que existe e não tem
capacidade de produzir trabalho, tá? Não produz trabalho. Não quer dizer que ela seja inútil, porque é uma energia térmica, é calor. E aí, como eu falei, o calor mantém os sistemas estáveis, tá bom? Dúvidas? Deu para entender? Professora, Sim. Ok. então toda a energia proveniente dos raios luminosos, ela vai ser ela não vai gerar trabalho, né? Não, não. A gente vai ver, tem um gráfico mais na frente aí que vai mostrar todos, ou pelo menos a maior parte dos processos que acontecem do trajeto, né, da radiação solar até chegar realmente à Terra, Ah, tá bom. ou até os sistemas vivos. Bom, e aí a gente viu que a segunda lei é também chamada de lei da entropia, e vamos tentar entender então o que é entropia, um conceito que a gente vê lá na física também, né, acho que no ensino médio, mas vamos tentar entender no contexto da ecologia, tá? Então, a entropia significa transformação. É uma medida da energia não disponível que resulta das transformações. Eu acho que os termos assim, para a gente entender o que é entropia, a gente já entendeu alguns termos aqui que é só ler direitinho que eu acho que dá para o cérebro ter uma noção do que seria entropia. A gente viu que toda vez que acontece uma transformação de energia, há liberação de calor. A alteração de uma energia de um tipo para outro, de um tipo concentrado para um mais disperso, e esse tipo só é mais disperso porque parte dele vai na forma de calor, tá? Você vê, chegou 100 unidades de radiação solar, 20% vai para a conversão de energia química, energia potencial. 98% são transformados em calor, né? Que é a forma mais dispersa. E, lógico, os 2% não são tão concentrados quanto a radiação solar que chegou, né? Ela é mais dispersa. Então, sempre vai haver a transformação de uma mais concentrada para uma mais dispersa. Toda vez que houver essa transformação, vai haver liberação de calor. E a entropia mede, vamos dizer assim, esses processos de transformação. Essa energia não disponível que resulta das transformações. Não disponível em termos de trabalho, tá? Seria como que a gente poderia entender isso? Seria energia na forma térmica, na forma de calor. O termo entropia também é utilizado para você associar isso com a degradação da energia, com essa transformação da energia que acontece à medida que ela caminha no ecossistema, vamos dizer assim, né? Quanto maior a entropia ela também, ela significa, ela mostra a desordem do sistema ou do ecossistema. Mas eu estou falando sistema, é qualquer sistema, tá? Quer seja vivo ou não. Mas, e dentro dos vivos, qualquer organismo, mas também os ecossistemas. Ele associa muito a essa desordem que está associada à transformação de energia. Os organismos, os ecossistemas e a biosfera conseguem manter um alto grau de ordem interna. Isso é comum, isso é o padrão, é o normal. O nosso organismo, um cachorro, um gato ou qualquer outro organismo, ou o ecossistema expandindo essa ideia, e a própria biosfera naturalmente mantém uma baixa entropia, ou seja, um elevado grau de ordem interna. Eu explico já para vocês, tá? Só quero terminar de frisar aqui o conceito. A entropia, ela está associada à desordem.
Então, quanto maior a desorganização no sistema, maior a entropia. Quanto mais organizado estiver o sistema, menor a entropia. Se vocês não decoraram isso, não tem problema, depois vocês pegam o vídeo e vão repetir 5, 10, 15 vezes até entender. Mas deixa eu explicar para vocês. Vamos pegar como exemplo um organismo, tá? A gente viu que o organismo, assim como os ecossistemas, eles mantêm uma condição de baixa entropia, a menor desordem possível. Os organismos, eles estão trabalhando, o corpo, ele trabalha incessantemente de uma forma absolutamente perfeita. E isso diminui a entropia, ou seja, tá tudo organizado. As células estão funcionando direitinho, as organelas estão funcionando direitinho, as mitocôndrias estão produzindo energia, né? Tá tudo acontecendo direitinho. Baixa entropia. Porém, se por acaso acontecer alguma coisa em relação ao organismo que possa gerar uma desordem, isso vai aumentar a entropia, né? A entropia é sinônimo de desorganização. O que é que poderia causar essa desorganização? Vamos dizer que entre um vírus no corpo da gente, qualquer vírus, ou vamos pegar o vírus da gripe, né? Quando o vírus entra, o organismo já começa a sair do seu ritmo normal de trabalho. Células de defesa já são destinadas a combater aquilo ali, sistema antígeno-anticorpo já começa a funcionar, e as reações químicas, elas acontecem, aquelas que são endotérmicas, né, que gastam energia. Não, como é endotérmica, não, enfim, não vou lembrar do nome. Exotérmica. Não, nem é endo nem exo. É um termo que está associado ao uso de energia. Mas, enfim, né? Endotérmica é quando a organização, não é essa palavra, mas a manutenção da energia é feita de forma interna, né? Da energia térmica, a dinâmica é interna. A gente fala endotérmico e exotérmico em relação ao organismo, mas não é isso que eu quero dizer, não. É outra palavrinha que é quando utiliza energia. Entropia. Enfim, né? Eu quero dizer entropia, mas deixa para lá, não vai atrapalhar o nosso aprendizado, não. As reações químicas que estão utilizando, que estão produzindo, que estão fazendo essas transformações de energia, será que é endotérmica mesmo? Não. Só está na minha mente essa palavra, mas eu acho que não é essa palavra, não. Deixa eu voltar aqui, que eu estou mais confundindo vocês do que ajudando. Tem reações nas células que acontecem passivamente, sem gasto de energia, gasto entre aspas, né? E aquelas que acontecem ativamente, com gasto de energia. É esse tipozinho que eu quero, que tem um termo que eu não estou lembrando, mas tudo bem. Então, se as reações que degradam energia ou que gastam, né, no termo popular, que gastam energia, estão acontecendo de forma mais acelerada, o calor é aumentado no organismo, né? Nossa temperatura normal, até da pandemia, eu sabia que era 37,5 graus. Aí, agora eu já não sei mais quanto é, né? O pessoal diz que 36 é normal. Enfim, aqueles termômetros infravermelho dá até 35,9. Eu digo, minha nossa, isso é normal, né? Mas, enfim. Eu sabia que 37,5 era a temperatura normal do organismo. 37, né? Era normal do organismo. E isso é mantido porque nossas células estão constantemente fazendo reações químicas de degradação, de moléculas, né? Moléculas
maiores da digestão em moléculas menores, estão fazendo compostos, né, estão organizando as proteínas, enfim, nosso organismo passa constantemente por um conjunto de ações e reações, né? E isso produz calor, naturalmente. E esse calor é, em parte, armazenado e, em parte, liberado, né? Por quê? Porque o organismo não pode, como o organismo está constantemente produzindo calor, o organismo, de alguma forma, tem que expelir esse calor. Então, esse calor ele é expelido tanto na expiração quanto pela transpiração. Quando esse vírus, esse organismo penetra, né, esse organismo invasor penetra, e as nossas reações químicas e até biológicas, né, fisiológicas, começam a ser alteradas, né, a ser intensificadas, o calor resultante dessas reações aumenta no nosso corpo, não é? Num ritmo que o organismo não consegue, na mesma velocidade, expelir. E isso a gente percebe como febre, que é o aumento da temperatura corpórea, né? Que aí, a partir de 38 graus, a gente já considera aí como febre, né? E aí, antigamente, pelo menos no tempo da minha avó, né? Não sei se é do tempo de vocês, né? O que minha avó fazia quando eu estava com febre? Ela dizia assim, vou fazer um chá, você toma um chá e vai deitar e se embrulha para suar, né? Esse conhecimento empírico, né, esse conhecimento do cotidiano, ele é muito importante, né? Não é científico, mas é empírico. E tem ciência por trás disso, né? Então, qual era a ciência por trás disso? Era que, ao suar, a água, que é a substância que tem o maior calor específico, levaria consigo o calor, e isso resfriaria o corpo. E esse o mesmo processo que acontece naturalmente, né? Quando a gente está falando, está expirando, o ar com umidade, né, umidade e calor vai sendo expelido do nosso organismo. Isso é bem fácil de você visualizar, essa diferença, assim, esse calor e essa umidade, não sei se já tiveram a experiência de ir para um local bem frio, né, mas nos filmes é comum a gente ver. As pessoas estão conversando e aquela fumaça está saindo da boca ali num ambiente que está frio. Aquela é a forma visível do calor, né, saindo com a umidade, com a umidade na forma de vapor do meio interno para o externo. É uma forma do corpo manter naturalmente a sua temperatura. Bom, se a minha expiração ela tem um limite de liberação de calor, é preciso que, ao estar com febre, haja uma forma de dissipação mais rápida desse calor. Então, a vovó mandava a gente se embrulhar para suar e perder água na forma líquida, né? Não vapor, porque o vapor ia demorar mais, na forma líquida, com água para diminuir a temperatura do corpo. E é lógico que funcionava. Hoje, os médicos dizem assim, não, vai para debaixo do chuveiro, né? Água fria, eu não tenho coragem. Minha avó dizia que se a gente tomasse banho com febre, ia estoporar. E aí eu não faço isso, né? Mas quando minha filha está com febre, eu mando ela tomar banho, né? Porque com ela não tem o mesmo problema mental que minha avó botou na minha mente, né? Mas a ideia é resfriar, porque senão a temperatura eleva muito, desnatura as proteínas e, lógico, a pessoa vai entrar aí em convulsão, vai entrar numa situação que pode até ser de dano cerebral e irreversível, né, que são as convulsões. Então, o que eu quero dizer com toda essa ilustração? Que tanto o organismo humano, quanto o animal, quanto o vegetal, quanto o micro-organismo, ou em forma macro, os ecossistemas e a própria biosfera, eles mantêm naturalmente a baixa entropia, ou seja, um alto grau de ordem.
A desordem chega quando o homem vem jogar lixo, quando o homem vem desmatar, quando o homem vem queimar. Mas se o homem não faz absolutamente nada, o ecossistema ele vai estar dissipando a sua energia, como nós na respiração, naturalmente, né? Esses processos são acelerados quando o vírus humano chega para atacar esses ecossistemas, né? Aí a desordem, o caos se estabelece, né? E a entropia é elevada. Conseguir entender essa história de entropia, só para a gente fechar aqui, né? A ideia, né? Então a gente alcança uma baixa entropia através de uma contínua e eficiente dissipação de energia, certo? Essa energia de alta utilidade, né, que no caso ou a radiação luminosa ou o alimento, vão sendo transformados para dar uma energia de baixa utilidade, que é o calor, e esse calor deve ser dissipado para diminuir a entropia interna. E como é que diminui, né? Então, nos ecossistemas e nos organismos, é a respiração quem está continuamente expulsando a desordem. Tá? No exemplo que eu dei, acho que está tudo contemplado do que a gente está falando aqui, né? E as trocas de energia e matéria, no caso dos organismos com o ambiente, diminuem a entropia interna do ecossistema, tá bom? Aqui no caso é do ecossistema. Alguma pergunta ainda sobre entropia para a gente passar para outra parte? Bom, Acho que não. Então, vamos lá. Então, assim, eu comentei no início, né, que a vida só era possível porque todos os dias chega à superfície da Terra energia da radiação solar, né? E também a vida só é possível porque existe a ponta, né, final, o outro extremo das transformações energéticas, que é a radiação térmica, que é o que mantém a temperatura em equilíbrio. Pode pensar, para você entender, você pode pensar tanto no exemplo que eu dei, em termos de organismo, como também pode entender em termos de biosfera. Tá? É lei universal, serve para qualquer uma desses compartimentos. Tá? Sem as transferências de energia, não poderia existir nem vida, nem sistemas ecológicos. Aqui a gente vai ver um outro ponto, que é como que a energia é transferida ao longo das cadeias, tá? As relações que existem na natureza são todas limitadas e controladas pelo fluxo de energia de formas concentradas para formas mais dispersas. Esse é o padrão. As relações na natureza, presa-predador, parasita-hospedeiro, comensal-hospedeiro, enfim, elas são todas controladas e limitadas pelo fluxo de energia. E a gente vai ver isso em mais detalhes, esse tópico em mais detalhes, até com ilustrações aí mais na frente. E aqui eu coloquei só porque um adendozinho, né, para a gente frisar que a energia não é consumida, tá? Nem gasta, ela é transformada. Por isso que eu falei, né, que os processos... Eu acho que é endotérmico mesmo, viu? É a única palavra que está me vindo à mente. Que os processos que gastam energia, eles não gastam, tá? Por isso que eu falei, gasta entre aspas. Eles transformam, né? A transformação de energia de um tipo a outro com liberação de calor. E é esse calor que mantém o organismo com a temperatura estável, porque... e o que contrabalança isso é a expulsão da desordem via respiração, né? Expiração. Tá? Só para a gente entender que aqui, em algum momento, até mesmo se eu usar esse termo gasto ou consumido,
É para entender, eu estou falando isso que é para a gente entender que não é o termo correto, tá? É transformado. Mas, às vezes, na prática, a gente acaba usando, né? Que é a forma que o pessoal entende. E que usa mais mesmo no ensino médio fundamental. E aí a gente vai ver que existe uma diferença entre o comportamento da energia e o da matéria. A energia, ela se comporta como fluxo, tá? E enquanto a matéria é cíclica. Então, a matéria, ela passa por diversos compartimentos e volta ao que era, como a gente vai já ver nos ciclos biogeoquímicos. Enquanto a energia, ela se dá no sentido unidirecional, tá? Ela não volta a ter o mesmo grau de... a mesma concentração inicial. Ela sempre vai se dar num sentido único, porque cada vez que transformar a liberação de energia de uma forma mais concentrada para uma forma mais dispersa, né? Então, aqui, respondendo a pergunta da colega, né, que perguntou, mas nem tudo que chega de radiação solar é transformado em energia química, né? Não, realmente é isso, não é transformado tudo em energia química. Do que chega aí da radiação solar, 30% é refletido, né? Nem vem para cá. A maior parte do que chega é convertida diretamente em calor. Por quê? Porque quem é que converte a energia solar em energia química? Unicamente as plantas. Mas nem toda a radiação solar que chega toca ou é alcançada pelas plantas, né? Os desertos, as áreas descobertas, vai entrar em contato direto com o solo e vai ser imediatamente transformado em calor. A areia, ela é um excelente transformador de energia, no sentido de que a radiação solar que bate logo é transformada em calor. Daí, quem já foi na praia, entender porque para você chegar, para você percorrer o trajeto entre a barraca e a água do mar, você tem que passar por um areal correndo, né? Porque ali está recebendo radiação solar e transformando diretamente em calor, e se você vai desfilando, vai queimar seus pés, né? Então, grande parte da energia, qualquer superfície que não seja fotossintética, que que a radiação solar toque, ela vai transformar em calor. É o teu carro, você está dentro do carro, com o vidro fechado, vai passar. Ali também o vidro é uma superfície de conversão, né? De energia luminosa a calor. Então, você ficar trancado dentro do carro, você morre, porque está recebendo... nem é a energia solar, mas o calor, né, que vai ficar se acumulando ali, porque o vidro transformou. E daí, se você quer esperar alguém dentro do carro que não esteja com o ar-condicionado ligado, você tem que deixar a janela aberta, porque senão você morre de calor lá dentro, como já aconteceu, né, de mães esquecerem o filho dentro do carro, ou o cachorro, e voltar, a criança ou o animal está morto, né? 23% da radiação solar é energia que vai movimentar o ciclo da água, né? A evaporação e a precipitação. 0,2% da energia vai compor ventos, vai dar impulso, né? Para os ventos, ondas e correntes, e há uma variação nesse percentual entre os pesquisadores, né? Aqui nessa tabela eu achei com 0,8%, ou seja, menos de 1% da radiação solar que chega é convertida em fotossíntese, mas há dados que mostram que isso varia até 2%, né? Então, você pode encontrar, não um valor exato, mas uma faixa aí entre 1 a 2% da energia solar que chega à atmosfera é convertida em energia. Daí a gente entender que quanto mais a gente desmatar, mais quente vai ficar, porque é mais calor, é mais energia tocando o solo e fazendo essa conversão direta em calor, né? Daí precisar manter a vegetação, tanto porque é a fonte de energia química para toda a vida. A gente já viu que as teias alimentares sempre começam com o produtor.
e também por conta da diminuição da temperatura, né? Então, a gente não pode tirar as plantinhas, tem que deixar elas lá. Dúvidas, perguntas? Questionamentos? Professora, Comentários? Sugestões? Oi. não sobre esse slide, sobre o anterior. A senhora disse que o fluxo que a energia, ela tem sentido de fluxo, sentido único, né? Uhum. A matéria, ela tem qual sentido que eu perdi? Cíclico. Mas a gente vai ver, vamos explicar isso direitinho. A matéria, ela passa por diversos compartimentos e volta à forma original dela. Mas certo. A gente vê já já. Bom, aí qual é a ligação da energia com a cadeia alimentar ou com a cadeia trófica, né? A gente viu na aula passada que uma cadeia alimentar é formada de organismos que consomem e são consumidos, né? É uma forma linear de você expressar uma sequência de organismos que consomem uns aos outros e são consumidos. Bom, esse consumir é nada mais do que uma obtenção de energia, né? O organismo é fonte de energia, quer seja organismo vegetal, quer seja organismo animal, ele é fonte de energia, né? E essa energia ela é passada na cadeia através ou da herbivoria, através da predação, ou através do parasitismo, né? Essa energia passa de um organismo para outro, né? Então, a cadeia alimentar transfere energia desde a fonte nos autótrofos através de uma série de organismos que consomem e são consumidos. Agora, um dado que é muito importante para a gente entender aqui, para a gente aprender, na verdade, memorizar, decorar, o que quer que seja, é que a gente precisa entender lá, isso aqui nada mais é do que a gente voltar para a segunda lei da termodinâmica, e para a primeira também, né? Toda vez, né, que a lei diz que toda vez que houver transformação de energia, isso só vai se dar no sentido de transformar uma energia mais concentrada para uma forma mais dispersa. Essa forma mais dispersa, ela é a maior parte, tá? Cada transferência de energia que acontece, cerca de 80% a 90% da energia é perdida na forma de calor, tá? É transformada em calor que vai para a atmosfera. Isso é um dado importante para a gente entender. Mas vamos trabalhar mais isso, tá? Então, assim, um detalhe, que quanto menor for a cadeia, ou mais próxima do produtor, maior vai ser a energia disponível para a população e para a própria cadeia, né? E aqui, só para a gente frisar e dar prosseguimento, ainda explicando o slide anterior, tá? Existem dois tipos de cadeias tróficas, que são a de pastagem, que vai começar com os vegetais, os herbívoros, e que são consumidos pelos herbívoros, que são consumidos pelos carnívoros. Mas existe também a cadeia de detrito, porque a energia vai vir da matéria em decomposição, tá? Aquela que já teve vida, mas que ainda reserva energia, porque ainda tem proteína, ainda tem carboidrato, né? Ainda tem os açúcares ali. Então, essa matéria orgânica viva também ela pode gerar o que a gente chama de cadeia trófica de detritos. Então, começa com a matéria orgânica não viva mais, né? E os micro-organismos e detritivos se alimentando dessa matéria e continua aqui, né, com os predadores se alimentando desses detritívoros, tá? Então, a gente tem a de pastagem e a de detritos. E aí, eu queria dar uma pausazinha aqui para a gente até fazer uma conexão com... Essa aula passada tem muita conexão, né? Para a gente pensar aqui onde que o homem está na cadeia trófica, né? Primeiro, ele não está na cadeia de detritos, ele está na cadeia de pastagem, né? Mas ele está em que nível? No segundo, no terceiro, no quarto? Primeiro ele não pode estar, porque não é planta, né? Mas em que posição está o homem? Podem me responder. Depende de quem ele estiver usando como alimento. Cite exemplos. Por exemplo, se o
Se o ser humano ele estiver se alimentando, vamos dizer, de uma maçã, então ele vai ser um consumidor de primeira ordem. Já se ele estiver se alimentando de, não sei, de uma vaca, de uma carne de gado, então ele já vai ser um consumidor de segunda ordem. E assim por diante, dependendo também, até mesmo ele se alimentando de determinado animal, vai depender do nível trófico que esse animal ocupava, e aí vai determinar o que o homem ocupa. Muito bem. Dúvidas sobre isso? Alguém entenderam a resposta do colega? Concorda? Alguém discorda? Entendemos, Ô, perfeito. professora, Oi. no caso, voltando ao exemplo que a senhora deu na aula anterior, o urubu, ele vai estar em qual? Aqui. Na cadeia de detritos. Mas aí ele vai ser a de detritívoros, então. Né? Ele vai ser detritívoro. Ah, beleza. Aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio aí, né, da pergunta anterior, e conectando isso com a energia, que a gente já entendeu que, à medida que vai passando na cadeia, vai reduzindo, em que cadeia dessas duas que estão exemplificadas aí, o homem obteria mais energia? Da primeira ou da segunda? Pensem com carinho. Não acredito que da segunda, professora. Because, why? Por causa que ele está se alimentando diretamente por causa que, pegando aqui a primeira, eu acho mais fácil exemplificar pela primeira. O fitoplâncton, vamos dizer que ele tinha 20 de energia. Quando usou o plâncton, consumiu ele, esses 20 de energia baixaram, vamos dizer que viraram 10 de energia. Depois, quando o peixinho usou o plâncton, aí esse nível de energia que o peixinho conseguiu obter já era menor, e assim por diante, até chegar no homem. Então, foi acontecendo essa diminuição, não diminuição, porque acho que até a senhora disse que não é o termo mais correto, Não, mas está a perda da correto. concentração. Está A correto. energia vai ficando menos concentrada. E aí, já na segunda, como ele está se alimentando diretamente dos cereais e frutos, ou seja, diretamente lá da base da cadeia, essa dispersão da energia, ela não ocorre, ela está ocorrendo em uma quantidade menor do que na primeira. Perfeito. Todo mundo concorda aí com o Pedro Henrique? É Pedro, né? Pedro Henrique, não foi que falou? Sim. Alguém discorda? Alguém tem uma visão diferente? Alguém tem algo a acrescentar? Não. Beleza. Muito bem, estou gostando de ouvir, eu poderia dizer, né? Estou gostando de ver vocês, mas não estou vendo, mas estou gostando de ouvir vocês aí, mostra que estão entendendo, né? Certo que a maioria está calada, eu não sei se está entendendo ou se não está, mas pelo menos um eu sei que entendeu. Aí qualquer coisa tira as dúvidas, fica como monitor, né? Tira a dúvida dos outros. Então, realmente, em cada elo da cadeia, há uma redução na energia. Você está correto, sim, há uma redução na energia disponível, porque parte dela é dissipada na forma de calor, que é energia não disponível para a produção de trabalho. Então, de fato, quanto mais próximo do produtor, maior vai ser a energia disponível para quem estiver se alimentando. Então, os herbívoros são aqueles que obtêm muito mais energia do que em relação aos carnívoros, né? Estão muito mais próximos da fonte de energia. Esse é o comportamento da energia. É um gráfico simples que você vê desde lá no ensino médio, né? Tem imagenzinha de Google mesmo, né? Então, a gente vê aqui que há uma cadeia alimentar do produtor a um consumidor aqui, né? Que está no 5º nível. Então, a energia, a princípio, é isso, essa quantidade. Aí o inseto se alimenta, quando o sapo vai se alimentar já tem menos, quando a cobra vai comer o sapo já tem menos energia, quando o gavião vai se alimentar, menos energia tem. Por isso que a gente chama de fluxo, né?
E é um fluxo que segue um sentido único, ele nunca vai voltar nesse sentido aqui, sempre é nesse aqui, unidirecional. Aí tem esse gráfico aqui que é a mesma coisa, tá? Só que não foi tirado do Google, né? Isso é gráfico de livro, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Pode parecer louco de entender, mas não é. Ele representa as proporções, vamos dizer assim, de energia que chega para cada um dos níveis. Então, considerando essa largura aqui como a radiação total que chega aí da radiação solar, parte dela vai ser naqueles processos que a gente viu, dispersão, formação de nuvens, formação de ondas, de evaporação, tal. Aí uma parte aqui grande, né? A gente já viu lá, 46% transformada diretamente em calor, e uma parte aqui que não está nem proporcional aos percentuais, tá? Mas vamos dizer aqui que tem uma parte para poder ilustrar no gráfico, senão não conseguia, né? Seria aqueles 2% lá que passa, né, para o organismo, né? Aqui é o herbívoro utilizando essa radiação solar, né? Bom, desse total que o herbívoro conseguiu absorver, né, transformar em energia química, parte dessa energia vai ser liberada pela respiração, né, na forma de calor via respiração, e outra parte segue como energia concentrada, que é a que vai passar efetivamente na cadeia. Veja que já é uma quantidade menor. Então, dessa energia que vai passando na cadeia, parte dela é energia não utilizada e outra parte é energia... a energia não utilizada aqui nesse caso, né? Energia não utilizada é aquela parte da planta que morreu no ambiente, tá? São ramos, são raízes, são as partes que não foram comidas, né? Então, é a energia que não foi utilizada para continuar na cadeia. Que volta para o meio na forma de calor quando o organismo morre, né? Quando o organismo é decomposto. Do que passa, né, vai ser absorvido, vai ser ingerido pelos herbívoros, né? Aí, dos herbívoros, a gente tem a energia não absorvida também, que é aquele alimento que não é digerido. Então, assim, a digestão é um processo fundamental para a quebra das moléculas e a obtenção de energia. Então, se não se mastiga direito a alimentação, por exemplo, eu sei que vocês já foram meninos, já prestaram atenção, né? Quando você vai no banheiro, às vezes você come um feijão, um milho e ele sai inteiro lá né, nas fezes. Aquilo é energia não absorvida. É um pequeno percentual, né? Mas não foi absorvido pelo organismo e vai ser eliminado, então não conta nesse processo aliás, ele é uma energia descontada do processo do total de energia que foi consumida. Consumida, eu digo assim, ingerida pelo organismo, né? Lógico, o herbívoro também vai fazer respiração e o que passa é isso aqui. Aí vai ter aquela parte do herbívoro que não foi consumida, que é energia não utilizada, e uma outra parte que é consumida pelo carnívoro, né? Aí, da mesma forma, do carnívoro tem aquela energia não absorvida, parte perdida pela respiração e o que continua isso aqui. Aí você vê que a gente não pode continuar isso aqui infinitamente. Vai ter um ponto final, né, nessa cadeia. Essa cadeia ela não pode ser eterna, porque olha quanta energia, né, vai passar para o próximo nível. Vou aceitar aqui, o pessoal está chegando. Ok. Então, aqui para a gente complementar, né,
uma redução na energia disponível a elos sucessivos vai limitar o comprimento da cadeia trófica. A gente não pode ter uma cadeia trófica com 50 organismos. Não existe, né? Porque quem vive no último nível, no nível trófico superior, tem um risco de extinção muito grande por conta do suprimento incerto de alimento, né? Daí, eu acho que eu já até comentei para você, não sei se eu cheguei a comentar, né? Que a onça, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de correr atrás de um gambá, de um mocó, de um coelho. Ela tem que pegar um organismo grande, porque ela, sendo carnívora e carnívora de topo, ela requer um suprimento grande de energia, né? E daí ela não sair pegando bichinho pequeno, ela tem que pegar um organismo grande, porque o que ela consome na captura pode chegar praticamente ao esgotamento da energia dela disponível, né? Dependendo de onde ela viva e da dificuldade de oferta de alimento, o risco de extinção de uma... É muito comum as onças entrarem em extinção, lógico, estarem em alguma categoria de extinção, tanto por conta do tamanho das populações, lógico, por conta da caça, lógico, né? Os homens caçam, matam, lógico, mas também pela modificação dos hábitats e redução na oferta de alimentação delas, né? Assim, os animais que elas podem comer. Quando o homem mexe no ecossistema, mexe no ambiente, ele impede, ele modifica o nicho, então os animais que seriam o alimento da onça deixam de viver naquele local, e, lógico, ela tem um alimento muito mais incerto, né, do que aconteceria normalmente. Bom, aí passando para as pirâmides ecológicas, né? A gente tem 3... Gente, vocês querem ainda que eu explique alguma coisa a respeito de fluxo de energia? Não que aqui não tenha relação, mas é uma parte um pouquinho diferenciada já. Se querem fazer alguma pergunta... Não? Ok. Então, assim, as pirâmides ecológicas, elas são uma forma de expressar as proporções, tanto em termos de organismo, tanto em termos de números, biomassa, quanto de energia. Número é número de organismo, biomassa em termos de peso seco total, e a de energia, ela expressa o fluxo energético em níveis consecutivos, né? Então, a gente tem aqui o primeiro, que são as pirâmides de número, tá? As pirâmides de número, elas podem ser, elas podem aparecer em 3 configurações: a direta, a alternada e a invertida. Cada nível desse, cada figura geométrica dessa, expressa um nível trófico, tá? Sempre começando aqui, né, pelos produtores, sempre a base vai ser os produtores. E como é uma pirâmide de números, ela vai expressar a quantidade de organismos que tem em cada um dos níveis, né? Então, a proporção da imagem vai ser proporcional ao número do... proporção do... que eu acabei de falar aí, da forma geométrica, vai ser proporcional à quantidade de indivíduos, tá? Então, para a gente exemplificar, caso caia na prova, deixa eu só chamar a atenção de vocês, abre os ouvidos aí, presta atenção, esquece a campainha e o cachorro e o grilo. Como é uma pirâmide de números, se eu pedir um exemplo, você vai ter que dar um exemplo numérico, tá? Vai inventar números para colocar isso aqui. Então, vamos lá. Lembrando aqui, a gente tem produtor, consumidor primário, secundário e terciário, né? Ou primeira, segunda e terceira ordem. Vamos dizer aqui que 5.000 pés de capim, né, plantas de capim, vão alimentar 500 coelhos, que vão alimentar 50 cobras, que vão... Coelhos, cobras, que vão alimentar 10 gaviões.
tá? Então, você vê que é uma pirâmide direta, maior, do maior para o menor, em termos de número de indivíduos. Estamos falando... Professora, aí Pode falar. nesse caso aí, os produtores é o capim, né? Sim. Sempre vai começar com o produtor, não é uma planta. Ok. Ok. Entendido? Professora, Oi. a senhora pode repetir o exemplo numérico? Uhum. Então, ó, vamos dizer aqui que 5.000 pés de capim, 5.000 plantas de capim, pés, né? Indivíduos, 5.000 indivíduos de capim vão alimentar 500... Eu vou botar um outro exemplo, tá? Vou botar aqui 500 grilos, que alimentam 100 sapos, que alimentam 20 cobras, tá? É outro exemplo. Mas a ideia é essa. Mas aqui é fictício, tá? A gente só tem que entender que a quantidade que vai se alimentando vai sendo menor, tá? Nesse caso, na direta. Aqui na alternada, como que a gente exemplifica? Uma determinada quantidade de produtores para uma menor de herbívoros que alimentam uma maior de carnívoros ou parasitas. Fala abaixo que é para não ficar muito claro. Dê exemplo aí para mim. Tem que ser numérico, por exemplo? Tem que ser numérico. Pegar que tem 100 pés de capim, aí tá alimentando, sei lá, tá alimentando 10 vacas, e aí nessas 10 vacas a gente encontra 100 carrapatos. Ok, muito bem. Se eu não desse a ideia dos parasitas, vocês iam pensar só em predação, né? Mas é isso mesmo. E aqui? Na invertida? Podem pensar à vontade. Na prova vocês lembram, viu? Vou deixar aí vocês brincando aí de pensar. Professor, eu estava até pensando num exemplo dessa invertida, só que eu notei que ela não está encaixando, não encaixa exatamente nessa aqui. Seria um pouquinho diferente, que o exemplo que eu tinha pensado era uma árvore, aí nessa árvore a gente encontra alguns insetos no tronco dela, Sim. e a partir desses insetos a gente vai ter aves que estão comendo esses insetos, aí que não se encaixou exatamente nisso. Vai dar na alternada. Mas vai dar uma alternada, mas no caso começando com a base mais curta, né? Sim. Ficaria uma base... menor, aí uma base mais curta e em cima um pouquinho maior e depois faz a diminuir, em vez de continuar aumentando. Bom, podem pensar aí depois. Professora. Oi. E se fosse assim, uma planta com um produtor aí no herbívoro, a gente poderia colocar cochonilhas. E no último a gente poderia colocar algum parasita da cochonilha. Seria ou não? Se a cochonilha tiver mais... Não está provado que cochonilha tenha parasita, né? Mas se, no caso, tivesse mais de um parasita, né? 2 ou mais parasitas, aí se encaixaria, né? Professora, oi. Aquela que envolve o caso dos purgões com as formigas no esclavagismo, se encaixa aqui a árvore, aí os purgões, depois as formigas? Eu creio que poderia, porque mais de uma formiga poderia se aproveitar do pulgão, né? Teoricamente seria possível, mas na prática mesmo a gente nunca vê mais formiga do que pulgão, né? Sempre os pulgões são mais numerosos, mas olhando pela parte teórica eu acho que caberia, né? Porque a possibilidade seria de várias formigas se alimentarem, não do pulgão em si, né? Mas da substância liberada pelo pulgão, né? Só que na prática mesmo a gente, quando você olha assim numa árvore, você vê muito mais pulgão do que formiga. Mas seria, eu aceitaria, tá? Foi bem pensado. A pirâmide de biomassa,
que é em termos de quanta biomassa é necessária ou existe em cada nível, né? A dos produtores, a gente tem uma biomassa bem maior, né? Porque para manter um determinado consumidor primário, para manter um determinado consumidor secundário e para um terciário. A biomassa só tem no nível, na configuração direta, tá? Não tem invertida nem alternada. E o último tipo de pirâmide de energia é a de pirâmide, é a de energia. Essa também só vai acontecer no sentido direto, né? Com uma maior quantidade de energia nos produtores, que vai reduzindo a cada nível da cadeia. Certo? Vou um pouco mais rápido aqui, porque a gente demorou. Mas é assim mesmo, não tem nada. Professora, Oi. licença, é por causa que ano passado, quando eu estava estudando para o Enem, aí estava estudando esse assunto, eu vendo uma videoaula, o professor tinha pego um exemplo, que no caso era de... Então, eu acho que o menino colocou exatamente isso, a questão do fitoplâncton com o zooplâncton, nessa pirâmide de biomassa. Que ele disse que seria um caso de... No caso, ele chamou de inversão, que seria por causa que o fitoplâncton, a biomassa do fitoplâncton estaria menor do que a do zooplâncton, que isso seria possível por causa que o fitoplâncton se reproduz a uma velocidade que consegue suprir essa biomassa, mesmo ela sendo maior. Aí depois o restante da pirâmide ia voltar ao sentido normal, mas que nessa parte da relação fitoplâncton com zooplâncton havia essa inversão. Entendi. Ok, certo. Obrigada aí pelo comentário. Então, vamos passar aqui já para fazer a transição da ideia da parte de fluxo de energia com a parte de ciclagem da matéria, né? Então, assim, só para a gente amarrar aqui, né? Quando a energia é transformada em calor, ela não pode ser mais utilizada por organismo vivo para realizar trabalho ou para armazenar biomassa. A gente já entendeu isso ao longo da aula, né? Calor é energia térmica que não produz trabalho. Mas o calor é finalmente perdido para a atmosfera, não pode ser reciclado, ou seja, ele não volta no ciclo, né? E a vida só é possível porque constantemente novos suprimentos estão sendo disponibilizados, né? De energia estão sendo disponibilizados na superfície terrestre através do nascer do Sol. Por outro lado, os materiais como carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim, eles podem ser utilizados novamente porque eles são são disponibilizados no solo ou na atmosfera, são incorporados aos organismos e quando estes morrem, eles são decompostos e novamente voltam a liberar os minerais no solo ou na atmosfera. Então, a absorção dos nutrientes fixa esses nutrientes na biomassa e a decomposição disponibiliza esses nutrientes no solo, né? Ou, dependendo se ele é de um ciclo gasoso, na atmosfera. E a gente vai ver apenas alguns, né, dos ciclos, os mais comuns, né? Não tem como esgotar esse conteúdo de ciclagem com todos os materiais, mas os organismos, eles gastam energia para extrair substâncias químicas do seu meio e assim se manter. Desse modo, as atividades dos organismos influenciam profundamente os modelos de fluxo de matéria química, né? Porque os organismos é quem estão retirando os nutrientes, né, e incorporando-os à sua biomassa, né? Aí esses compostos químicos, como eu falei, envolvem água, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Então, vamos falar aí agora da parte de matéria, né, dos ciclos biogeoquímicos. Lembrando que quem apresenta trabalho sobre isso, tanto pode falar de fluxo de energia, quanto pode falar de algum ciclo biogeoquímico, né, ou sobre... o que normalmente encontra é de nitrogênio, envolvendo serrapilheira, né, como as plantas se decompõem, como quanto que volta para o solo, né, são artigos mais ou menos nessa linha. Aí mostra os níveis, quanto volta de fósforo,
A ideia é assim, né, do artigo que você escolhe para trabalhar essa temática. Quanto que tem na planta, quanto que tem de nutrientes na serrapilheira, quanto tem no solo, né, e como que se dá essa ciclagem da matéria, né, para quem vai trabalhar. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles são chamados assim porque bio envolve os compartimentos vivos, geo porque envolve os compartimentos geológicos, né, solo, ar, rochas e água, e químicos porque são os elementos químicos que estão ciclando. Vamos começar aí com um ciclozinho bem basiquinho, que vocês todos, acredito que já conhecem, estudaram lá desde a quinta, sexta série, a gente não vai entrar em detalhes de como que ele acontece, vamos falar do geral mesmo, né? E aí, para a gente não perder muito tempo lendo, a gente vai falar utilizando a imagem, tá? Então, assim, no ciclo da água há processos de entrada e há processos de saída, né? Então, quais são os processos de saída? São a transpiração dos animais e respiração, são fonte de devolução de água para a atmosfera, assim como a evaporação do solo também, ou a evapotranspiração, que é o somatório da evaporação do solo, quanto que o solo perde água, somado com a quantidade de água perdida via transpiração das plantas que estão nesse solo, né? A gente chama de evapotranspiração, né? Se for só do solo, evaporação. Se for só do organismo, transpiração. Evapotranspiração, se considerar os dois. Os cursos d'água superficiais também liberam água para a atmosfera, né? O calor, a radiação solar bate neles, aquece, as moléculas se dispersam e sobem na forma de vapor de água, tanto nos oceanos quanto nos cursos d'água superficiais, né? São essas as formas, então, vamos dizer assim, de retirada ou de devolução de água para a atmosfera. Bom, toda essa água, ela vai formar as massas de ar, né? E depois pode formar as frentes, que aí é quando vai cair, vai precipitar, né? Vai formar as nuvens que vão precipitar aí na forma líquida ou sólida. Líquida é chuva e a sólida é o granizo, né? Chuva de granizo. Ou neve, né? Dependendo da temperatura que estiver. Sim, aí a precipitação é a forma de devolução da água para o meio, né? Essa água ela pode ser absorvida pelas plantas e incorporar a biomassa das plantas, a biomassa não, o organismo, né? Pode ser utilizada pelos animais, absorvida pelos animais, pode cair e compor os cursos d'água superficiais, lagos, rios, lagoas, pode infiltrar também e compor a água do solo, ou infiltrar ainda um pouco mais, compondo a água do subsolo ou lençol freático. Ou também retornar aí para os oceanos. Então, esse é o ciclo da água. Dúvidas? Perguntas? Não. Tranquilo, né? Bem fácil. Mais fácil do que energia. O ciclo do carbono. Depois eu disponibilizo o slide, se vocês quiserem podem ler. É muito simples. O carbono tem apenas uma forma de absorção, que é pelas plantas, ou seja, de retirada da atmosfera. As plantas retiram o CO2, fixam o carbono na biomassa, né, depois que acontece a fotossíntese. E as formas de devolução normalmente são via respiração, né, ou expiração, que é quando os seres autotróficos expiram gás carbônico, né? Ou respiram. E também pela decomposição dos organismos mortos, né? Acaba liberando aí CO2 para a atmosfera. O ciclo do carbono é muito simples, assim, macro, né? Não quando você vai
estudar ele fisiologicamente, né? Todo um processo aí, estudar a fotossíntese, ciclo de cálcio, ciclo de crédito, é bem complicado. Mas, em termos ecológicos, né, não ecofisiológicos, nem fisiológicos, é muito simples, entrada e saída. O problema aqui é que, em termos ecológicos, o homem tem desequilibrado esse ciclo por aumentar as emissões de gás carbônico, né? Então, além como que o homem faz isso? Aumentando as populações de animais de corte, de leite, né, de gado, enfim, de animais de criação, né, de animais domésticos, né, aumenta essa emissão de gases, né, do CO2, e também pela emissão de indústrias, né, de indústrias e outros processos, como os próprios escapamentos do carro. Hoje é porque os carros já são muito mais tecnológicos, mas se você olhasse há 15, 20 anos atrás, não mais, né, uns 20 anos atrás, esses ônibus que a gente pegava soltavam uns monóxidos de carbono, não é só não é só os ônibus, não, os carros mesmo liberavam muito monóxido de carbono. Aí depois veio a obrigação de colocar um filtro, né? E aí esse filtro ele diminui as emissões. Mas ainda assim o transporte é uma fonte, né? E também o homem está acelerando isso pelo desmatamento, duplamente. Porque se a única forma de fixação é a planta, e eu tiro a planta, então não tem quem fixe. Por outro lado, quando a planta é derrubada, ela passa a se decompor e emitir carbono para a atmosfera. Então, a derrubada de árvores, ela é duplamente injetadora de carbono, direta e indiretamente, vamos dizer assim, né? Injeta carbono na atmosfera, né? Mas o ciclo ecológico é muito simples, está desequilibrado por conta do que o homem tem feito, né? O ciclo do nitrogênio, esse é o mais complexo dos ciclos, né? O do fósforo também é um pouquinho, mas a gente nem vai falar dele. Eu estou citando aqui alguns só como exemplo mesmo para a gente relembrar, né? Que eu acho que vocês já até viram isso, né? Eu vou tentar terminar em 10 minutos. Assim, lembrar que nem plantas, nem organismos autotróficos, eles conseguem utilizar o nitrogênio do ar, né? Apesar de o nitrogênio, na composição do ar, o nitrogênio corresponder a 78%, nenhum organismo, né, autotrófico consegue fixar incorporar, né, esse nitrogênio via inspiração, via respiração. Bom, então como é que ele chega na gente? Vamos entender as rotas, né? Existem no solo algumas, assim, esse nitrogênio ele pode chegar ao solo, né? Por raios ou alguma outra forma que vá deixar esse nitrogênio, outra forma que a gente vai ver aí também, tá? Que vá disponibilizar esse nitrogênio no solo. Mas existem bactérias que são fixadoras de nitrogênio que fazem uma simbiose e um mutualismo com plantas, tá? A família mais reconhecida por fazer essa simbiose são as plantas da família Leguminosae, ou também chamada mais recentemente de Fabaceae, por causa da nomenclatura errada. Mas já se sabe também que outras famílias fazem essa simbiose, né? Esse mutualismo. E aqui a bactéria ela entra na raiz e forma um nódulo, né? A gente diz que são bactérias nodulantes, né? Quando você arranca uma planta de feijão, uma de soja, você vê essas bolinhas nas raízes, né? São os nódulos das bactérias. Então, essas bactérias, elas conseguem fixar o N2 e reduzir ele a nitrato, que é a forma preferencial de absorção de nitrogênio pela planta. Então, ele já entrega o composto
para a planta no ponto, né? E a planta, lógico, mantém com abrigo e nutrientes e outros recursos fundamentais essas bactérias, tá? Então, essa é uma das formas. Aí o coelho viria comer a planta, né? Dando continuidade ao ciclo. Quando o coelho, por exemplo, morre, ele é decomposto, liberando amônia no solo. Bom, mas é que aqui eu já pulei um pouquinho para frente, mas deixa eu voltar aqui para essa questão da fixação. Mas, professora, e as bactérias, como é? E as outras plantas que não são leguminosas, que não fazem esse mutualismo? Como é que elas obtêm, então, o nitrogênio? Bom, no solo existe, assim, eu acho assim, a natureza muito perfeita, assim, muito, muito bem planejada, viu? Tem solução para tudo. Bom, se não tem essa associação, né, mutualística, existem as bactérias fixadoras do nitrogênio do solo. Elas, por si só, vão reduzir o nitrogênio à amônia. E aí vem um outro grupo de bactérias, que são as bactérias chamadas de nitrificantes, né, que vão transformar essa amônia, que é o NH4, primeiro em nitrito, que é um processo muito rápido, e depois elas reduzem a nitrato. Como eu falei para vocês, o nitrato é a forma preferencial de absorção de nitrogênio pelas plantas. Então, elas incorporam esse nitrato e vão fazer todos os seus compostos nitrogenados, desde as proteínas, né, a todos os outros compostos nitrogenados que a planta precisa. Quando essa planta ou esse organismo que consumiu a planta na cadeia morre, as bactérias e os fungos decompositores vão liberar, né, vão oxidar essa matéria orgânica a amônia, que vai continuar nesse microciclo aqui. Mas também existe aqui a possibilidade de as bactérias chamadas de desnitrificantes oxidarem, reduzirem, aliás, esse nitrato a N2, né, que é o nitrogênio atmosférico, né? Então, são elas também que devolvem o nitrogênio para a atmosfera e os decompositores devolvem o nitrogênio para o solo para ser aproveitado pelas próximas plantas, né? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. E o último é o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é muito simples, né? Ele tem muitas partes em comum com o ciclo da água, porque a água é H2O, tem oxigênio, né? O oxigênio é liberado pelos organismos fotossintetizantes, que são a fonte de injeção de entrada, né, desse elemento na atmosfera, e é retirado do ambiente pelos organismos autotróficos no processo de respiração celular, né? Tanto a respiração na inspiração quanto na respiração celular. E com isso forma gás carbônico que é liberado pelo organismo, né? Então, de certa forma, o oxigênio também tem ciclo misto, né? Participa também do ciclo do gás carbônico no ponto do CO2, né? Praticamente toda a vida depende do oxigênio, e um outro ponto assim do ciclo é que o O2 também participa da formação do ozônio, né? Essa famosa camada de ozônio aí que diz se envolver a superfície terrestre, que é um filtro fundamental para a redução da radiação ultravioleta, que é uma radiação altamente energética, né? É porque eu não mostro aqui o espectro da radiação, né? Mas se você vê no espectro de radiação, que vai da radiação mais com ondas mais longas até as mais curtas, né? A radiação ultravioleta está dentro do espectro visível na ponta, né? São as ondas mais curtas, são ondas altamente energéticas que, em contato com o organismo, né, ele pode causar danos pelo excesso de radiação. Daí a gente não poder estar lá no meio da praia, né, no pingo do meio-dia, né, no pico do meio-dia,
se bronzeando na praia, né? Porque a intensidade de radiação ultravioleta é máxima. E por ser muito energética, ela vai acabar queimando as células, né? Na verdade, o bronzeamento nada mais é do que queimadura. Porque para você ficar preta é o mesmo processo da carne quando você vai assar, né? Por que a carne fica douradinha, tostadinha? Porque queimou. Por que você fica douradinha, tostadinha? Porque queimou. E tanto é que essas células, passa 2, 3 dias, elas vão descamar, né? Você vai, é o que a gente chama de despelar, né? Vai estar despelando depois que pega sol, porque são células mortas e o organismo tem que se livrar daquilo ali e você volta para a sua cor branquela normal, né? Quem tem um pouquinho mais de melanina na pele já tem uma proteçãozinha maior, né? Não queima tanto quanto queima uma pele clara. Então, a radiação ultravioleta, ela em termos de comprimento de onda, o comprimento de onda é muito curto, né? A onda é curta, o que indica uma energia muito grande, né? Então, esse excesso de energia da radiação solar não deve ser absorvida por nós, né? Ela tem suas funções, enfim, nós não vamos entrar em fisiologia vegetal aqui, mas enfim, né? E quem acredite, né, que a camada de ozônio vem sendo destruída. Eu não emito opinião, porque nunca fiz pesquisa sobre camada de ozônio, então... E é isso, as nossas referências, dúvidas, perguntas, comentários, sugestões? Acho que não.